Então, a pergunta que eu sempre venho fazendo para mim: por que as pessoas estão decepcionadas dentro da igreja, se a igreja deve ser o suprassumo da vida na terra? O melhor lugar, o lugar da bênção, o lugar da paz, o lugar da alegria. Não o lugar da guerra, da frustração, da decepção. E se eu olhar para cada um de vocês, alguns eu conheço e outros eu vejo o rosto de frustração, decepção, luta. Parece que estão num beco sem saída, num vale de medo. Parece que, vamos dizer assim, bom, a igreja não é um lugar bom, mas de todos os lugares ruins é o menos ruim, é o menos pior. Lá no mundo está muito pior, então vou ficar aqui. Quando deveria ser? Eu tenho Jesus, eu sou top, eu sou livre, eu sou feliz, eu posso rir, eu posso dar uma gargalhada. Quando você olha para a cara dos crentes, o testemunho deles e a boca deles, você vê um exército de escravos, escravos do medo, escravos da depressão, do desânimo, da incredulidade e de tantas outras coisas, da derrota, do fracasso, do engano, da frustração, da decepção. E eu estou fazendo isso porque isso é o que eu enxergo, é o que eu constato. E quando alguém diz assim: ó, pastor, eu estou decepcionado, quase que eu digo para ele: cara, eu também. Por quê? Porque nós não estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Estamos vivendo um Evangelho mesclado com lei. Então eu quero começar hoje 7 temas, e por isso eu tenho que fazer essa introdução. Nos próximos eu não pretendo fazer. Então, o primeiro ponto que você vai ter que abrir o seu entendimento é para o que é que você está crendo, se é que você está crendo. Então, aquilo que você crê tem poder. Você tem convicção, você está crendo uma coisa, aquilo tem poder sobre você. Nós somos movidos pelas nossas crenças. Aquilo que você acredita é aquilo que você se move. Correto? Você não caminha por aquilo que alguém disse que é bom, você nem sabe, mas aquilo que você tem convicção, que é a sua crença, né, aquilo conduz você na vida. E qual é a imagem de Deus que nós temos? Qual a imagem, ou qual o conceito final que governa os seus pensamentos, a sua mente, a respeito de ser um cristão, de servir a Deus? Qual é? O seu relacionamento com Deus se fundamenta em quê? Em obediência, certo? Em fazer as coisas certas, em ser bonzinho, e cada dia lutar para ser melhor, para agradar a Deus. Sim ou não? Vamos depurar. Não é esse o conceito básico do Evangelho, que a gente vai para a igreja para ficar mais bonzinho? Melhor pai, melhor marido, para agradar a Deus, fazer as coisas certinhas. Não é assim? E o outro é para a gente amar a Deus e adorar a Deus, certo? Me ajudem, eu preciso dessa resposta. Não é assim que você... Perfeito, né? Não, imperfeito. A maioria das pessoas luta a vida inteira
tentando controlar suas ações e pensamentos. Mas uma das coisas que mais prende você, que mais assombra você, é uma coisa chamada culpa. Você errou. Você tem errado. Ao longo da sua vida, você já errou muito. Sim ou não? E você sabe que Jesus morreu na cruz e você sabe que Ele morreu para te perdoar, mas no fundo, você sabe que você merece, é o inferno mesmo, certo? Você é um pecador todo torto, todo errado, é ou não é? Medo. Você quer ver uma coisa? Quem é que esta semana teve ansiedade num nível de médio, né, de baixo, médio a alto? Quem é que teve medo, preocupação, insegurança por algum fator assim? E outros que não levantaram a mão é porque ficaram tentando entender a minha pergunta. Eu compreendo isso. Não entenderam a minha pergunta, e aí... Por quê? Porque todos nós temos vários níveis de medo, insegurança, de culpa, de assombro, de preocupação, de ansiedade. E se não der certo? E se aquilo acontecer? E aí sai a notícia, e agora o Delcídio denunciou a Dilma, e agora o que vai fazer? E se vira uma guerra isso aqui, e se quebra tudo que é empresa, e eu estou cheio de conta para pagar, e o que eu faço? Olá? Vocês estão me acompanhando? É muito importante você raciocinar junto comigo, para você entender aonde nós vamos chegar. Quando você quer se levantar, vou dar um exemplo, você pensa assim, puxa vida, eu quero ajudar o pastor, eu quero ajudar na igreja. Eu tinha vontade de ajudar ele, eu tinha vontade de evangelizar, ganhar pessoas para Jesus, orar por alguém. E logo o diabo vem, os pensamentos assim, quem? Tu? Tu? Olha, tu esqueceu quem tu é? Olha de onde tu veio. Olha as porcaria que tu fez lá atrás e que tu faz. Olha os pensamentos imundos que tu tem. Tu. E aí tu fica, não, eu não tenho jeito mesmo. Pode ser que uma hora o Espírito Santo faça uma obra na minha vida e eu mude, e aí eu consiga. Gente, estou errado? Então veja bem. Sabe o que o diabo diz para você? As coisas não vão melhorar, meu filho. Não te engana não. Vai piorar. Não vai dar certo. Não te mete, fica lá na tua empresa bem quietinho lá, viu? É melhor tu ganhar 1.000 por mês do que te aventurar com empresa, com negócio aí e quebrar a cara, passar vergonha, deixar tua família com fome. Não vai dar certo. Isso que o diabo fala. Sabe de uma coisa? Ninguém te ama mesmo, ninguém se importa contigo. Tu está aí no meio dessa igreja, ninguém sabe o que tu está passando. É ou não é? Já aconteceu de pessoas adoecerem e eu não ficar sabendo. Como é que eu vou ficar sabendo o que acontece dentro da sua casa? Se você não ligar para mim e não contar. Aí passa uma semana, 2 doentes, depois tu pergunta o fulano, aí tu fala, agora tá ligando agora para quê? Porque eu estava doente, ninguém se importa comigo mesmo. Querido, tudo isso acontece por um único motivo. Você tem um sistema de crenças errados, totalmente errado. Nós
carregamos um evangelho muito cheio de legalismo. E eu quero caminhar nesses dias com você, para você ser liberto disso, para você viver uma vida feliz. Tudo isso que eu falei é o poder de crer de maneira errada nas coisas erradas. Se isso governa a tua cabeça, tua mente, teus pensamentos, tu fatalmente vai andar como um derrotado. Como é que anda uma pessoa vencedora e feliz? Como é que ela anda? Pelo jeito não tem ninguém vencedor e feliz, então eu vou demonstrar, porque eu sou vencedor e feliz. A pessoa vencedora e feliz, ela sorri para todo mundo, ela abraça todo mundo, ela cumprimenta todo mundo, ela tá sempre, sempre de boa. O derrotado está que nem vocês. Oi. Paz. Faz favor, né? Então, querido, isso é o sintoma. Crer de maneira errada coloca você numa prisão. O diabo não põe você dentro de uma cela, tipo esse aquário aqui, prende você ali. Não, ele coloca você numa prisão espiritual, que ela é na mente. Aquilo amarra você. Eu não presto para nada, eu sou inadequado. Nossa, minha camisa abriu aqui na frente. O Alan veio me avisar 2 horas depois, a Marisa não viu, que feio, pareceu a minha barriga, todo mundo rindo de mim, eu sou um desastre. Talvez se fosse você ia para casa, nunca mais voltava aqui, né? Para mim, não faz diferença nenhuma. Então, querido, escute, há um monte, uma centena de pensamentos errados que estão governando a sua mente. Por quê? Todos nós temos um grau de crenças erradas. Todos nós temos um certo nível de crenças erradas. Todos nós, até eu. De crer em alguma coisa que não é o que Deus vê, não é o que Deus diz e não é o que Deus quer. É os paradigmas que o diabo plantou na sua vida lá na infância, por causa dos seus pais, por causa dos seus amigos, por erros, fracassos, enfim, por traumas, e você carrega isso. Mas por que você está carregando? Porque você não conseguiu se libertar e crer no que Deus diz a seu respeito. Quantas e quantas e quantas vezes você escuta, e você já me ouviu, e ouviu centenas de pregadores dizendo, você é amado de Deus. Aí na hora você faz uma carinha e sai dali, esquece. Lá no primeiro problema que você tem, você esquece que Deus está ali com você, que Ele ama você. Aí você briga em casa e acha que Deus sumiu. Não. O Espírito Santo está ali do seu lado, Jesus está ali com você. Ele continua com você. É a hora que você mais precisa dele. Ele não é um falso amigo. Sabe como é que a gente pensa dos outros? A gente pensa dos outros da mesma maneira que a gente agiria com os outros. Se esse cara faz isso para mim, nunca mais olho para a cara dele. Se esse cara me diz essa besteira que ele disse aí, mas nunca... Não é assim? Nós abandonamos os outros por qualquer coisinha. Nós abandonamos nossos melhores amigos. Nós abandonamos, nós que eu digo o homem, né, o ser humano, abandona
filho, mulher, irmão, pai, amigos, abandona. É do homem. Então ele pensa: Deus, eu pisei na bola, Deus me abandonou. Não está mais aqui, não vai mais lutar por mim. Agora eu estou ferrado, agora vai ser com o meu braço. Agora eu vou ter que assumir o comando, porque Deus não... Escute bem, quando você tem ansiedade, e eu estava vivendo um caminhão de ansiedade, então não estou julgando você, eu estou só trazendo uma libertação para a sua vida. Quando estamos ansiosos, com medo ou preocupados, estamos vivendo como se não tivéssemos um Pai amoroso, poderoso, que nunca nos abandona, nem quando erramos os piores erros, a gente começa a crer que Ele nos abandonou. Estamos sozinhos, o que eu faço agora? Se eu não correr atrás, tu pensa que vai cair do céu? Isso não é uma coisa que você escuta muito? Ainda mais numa região assim, onde o racionalismo impera. Você sabia que Deus não criou o homem para se arrebentar trabalhando? Que comerás o teu pão do suor do teu rosto foi uma maldição depois do pecado? Você já leu o Salmo 128 que diz: inútil vos será deitar tarde, levantar de madrugada e comer o pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem? Você já leu isso? E você já acreditou nisso? Acredito que é para os outros, pastor, para mim não. Sabe, o que eu quero ministrar essa noite é trazer você para dentro do crer, para dentro do crer naquilo que Deus diz. Se Deus está dizendo, e é a única coisa que Ele pede, por que é a única coisa que Deus pede? Porque você, às vezes, alguém, teu filho te pede uma coisa, ou a tua esposa, e tu diz assim: deixa comigo, pode deixar que eu vou resolver isso, eu faço isso. E a pessoa não acredita muito que tu vai fazer. E aí ela te dá uma voltinha e diz: escuta, tu não esqueceu? Não, fica tranquilo, deixa comigo. E aí você não vê uma atitude instantânea na hora que você queria, o que você faz? O que você faria? Entenderam o que eu estou perguntando? Não querem responder? Ou estão ligados na novela? Como é que é os mandamentos? Aquela da Record aí. O que você faria? Você faria o seguinte: eu vou fazer, deixa comigo. Já vi que... eu sei porque às vezes eu enfrento esse problema, quando eu digo: pode deixar que eu resolvo. Você nunca enfrentou alguém que duvidou de você? Ei, vocês, nunca ninguém duvidou de ti? Porque se você disser para mim que nunca ninguém duvidou de você, você não é do planeta Terra, você é ET. Se apresente que eu quero apertar a mão de um ET. Todo mundo vive duvidando de nós, de mim e de você. Mas tu sabe mesmo? Mas tu já foi lá mesmo? Capaz que tu... ah, não acredito. Tu já fez? Acho que não. A maioria das pessoas... como é que você se sente, por favor, como é que você se sente quando alguém duvida da sua capacidade? Hein?
A Lu disse bem mal. O que o Gerson disse? O Gerson fica brabo. Eu fico muito brabo. Duvidar de mim é me provocar, é me desafiar. Eu digo, se alguém quer fazer eu agir, é duvidar de mim. É combustível para mim. Querido, escute bem. Não é assim que nós fazemos com Deus todos os dias. Você e eu fizemos isso com Deus todos os dias, porque Ele está dizendo, eu amo você. Eu estou com você. Eu não te deixo e não te desamparo nunca. Todo mundo é muito valente até se endemoniar um demônio daqueles cabeludo aqui na frente. Ô irmãzinha, vem aqui. Eu já vi isso. Chega numa igreja lotada, aí se endemonia um no meio aqui, ó, fica uma clareira. Do que é isso? O que é isso? Diga para mim o que é. Medo do diabo. Se eu tenho medo do diabo é porque eu tenho certeza que Deus não está comigo. Não é assim? Sim ou não? Você não está dizendo que tem certeza. Não, pastor, Deus está comigo, mas é que eu o quê? É que eu não creio. Não consigo crer que Ele me ama tanto, assim como Ele diz. Não consigo crer que o seu Espírito habita em mim, como Ele diz. Você está entendendo? Aonde é que eu quero levar você? Você precisa, a partir de hoje, sair daqui crendo 24 horas que o Espírito Santo, que Deus está com você, que Ele é seu amigo, que Ele está o dia inteiro do seu lado, tentando te ensinar. Você teimando com Ele, e Ele, calma filho, calma, olha para cá, é ali, você sai daqui, Deus. Não saio. Não saio. Sabe o seu filhinho teimoso, mimadinho, aquele que, e você, não, a mãe vai ficar aqui. Você já fez isso para o seu filho? Você também é um filhinho mimadinho que Deus está dizendo, não, eu vou ficar aqui, você não vou sair não, porque se eu sair daqui, em 1 minuto o diabo vem aqui e te mata. Não sai, você é meu filho, te comprei, você é propriedade minha, eu vou ficar cuidando de ti aqui. E sabe o que ele diz? Sabe o que tu vai ser? Um homem de Deus, usado por mim. Deus vai dizer isso. E é isso. Me ajuda no horário aí. Se o seu padrão de comportamento é estar ansioso e preocupado, se o seu modo, você vive ansioso e preocupado, então escute bem, isso é um sintoma de que existe algum tipo de crença errada na sua vida. Sabe aquela ansiedade, aquela preocupação, aquilo que você, em vez de você dizer, Deus, eu coloco nas tuas mãos, e descansar, o Pai vai resolver, do jeito dele, mas vai resolver, aquilo que você não pode resolver. Senhor, eu queria tanto um copinho d'água, eu coloco nas tuas mãos, por favor, né? Que eu quero dizer coisas que você não tem controle, coisas com as quais você não consegue dominar. Sabe quando é que as pessoas erram mais? Quando elas se tornam manipuladoras. Aí elas começam a manipular. Mulher manipuladora é espírito de Jezabel. Ela transforma o marido dela num Acabe e acaba com ele. Eu já preguei sobre Jezabel, vou ter que fazer outro estudo sobre Jezabel. Espírito de manipulação, e não é só homem não, só mulher, é homem também.
Homem também tem espírito de Jezabel e manipula, e na obra ele quer ser, ele quer, e ele faz, e ele puxa um, e ele compra outro, e ele lambe outro, ele fica bonzinho para outro, mas no final ele está manipulando para ele se dar bem. Por quê? Porque ele não tem comunhão com Deus, ele não confia em Deus. Ele quer chegar lá aonde todos têm que chegar. Pela mão de Deus ele quer chegar pela estratégia dele. Você está entendendo? Crer corretamente é crer na verdade de Deus. Quanto mais essa verdade enche o seu coração, mais habita dentro de você, mais ela transforma os seus pensamentos, as suas emoções e os comportamentos destrutivos. Quanto mais a verdade... Por que Jesus disse assim? João 8,32. Coloca aí, Felipe. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem Jesus falou isso? Vamos, me ajude aí. Eu quero que vocês relaxem, né? E me ajude. Para quem que Jesus falou isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem? Para os judeus, cumpridores da lei. Os judeus eram cumpridores da lei. E ele está dizendo para os cumpridores da lei que eles deveriam conhecer a verdade, que a verdade os libertaria. Então a verdade que os libertaria não estava na lei. Amém? Ninguém diz amém. O que era a lei? A lei que foi dada por Moisés, que começava assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz no Novo Testamento: destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. E nós pegamos isso para nós, porque nós queremos cumprir a lei amando a Deus e amando os irmãos. Ninguém cumpriu a lei, só Jesus. Amém? Então escute bem. Quando diz que a graça é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus está falando dele, está falando da graça, está falando do perdão de Deus. Não é cumprindo a lei. Você não consegue cumprir a lei. Você não consegue cumprir a lei. Quando você prova o amor de Jesus e desfruta a sua bondade e misericórdia, o seu perdão, toda crença errada começa a se dissipar. Enquanto você está tentando agradar a Deus com as suas forças, eu quero amar a Deus, eu tenho que amar a Deus. Ninguém conseguiu amar a Deus, porque se tivesse conseguido amar a Deus com toda a sua força, sua alma e seu entendimento, e ao próximo, teria cumprido a lei e os profetas, ele teria sido salvo pela lei. Ninguém conseguiu fazer isso. Então você também não vai conseguir cumprir a lei, e se você quebrar um mandamento da lei, você quebra todos. Então esqueça a lei e receba o amor de Jesus por você. Aí o Pai disse o seguinte: vocês não conseguem, mas eu consigo amar vocês com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Deus dizendo: eu consigo amar você. Essa é a verdade que você tem que carregar no seu coração, quando você está todo torto, todo errado. Salmo 23, quem é que gosta do Salmo 23? Como é que ele começa? O que é que diz no versículo 4? Quem falou aí? Sombra da morte. Sombra da morte.
ainda que eu ande, não é ainda que Deus me leve pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele me levou e Ele está comigo. Ainda que eu ande, eu escolhi andar, errei no caminho e estou andando no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. Quem está com Ele? O Senhor. Eu me meti no vale da sombra da morte, eu estou passando um pepino, eu me divorciei, Preste atenção em Jesus. Preste atenção em Jesus. Jesus faz uma volta imensa para passar por Samaria, porque Ele tinha que falar para uma mulher, já estava no sexto marido. Imagina naquela cidadezinha pequena, aquela vilazinha pequena, tudo que era mulher da cidade odiava ela, tinha medo dela, ela era execrada, ela tinha que tirar água ao meio-dia, que era a hora que não tinha nenhuma mulher tirando água, porque senão quebrava o pau lá na fonte de Jacó. Jesus passa por lá para falar com essa mulher. O diálogo de Jesus com essa mulher foi totalmente amoroso, foi totalmente carinhoso com ela. E quando Ele termina de falar com ela e revela tudo, ela sai e anuncia o Evangelho. Sai e anuncia um homem que disse tudo, porventura não será Ele o Messias? Ela creu que Ele era Jesus, o Messias. Os discípulos chegam dizendo, querem que a gente vá comprar comida? Jesus disse, uma comida eu tenho para comer, ali, que vocês não conhecem. Do que ele estava falando? Que comida é essa que Jesus estava falando? Ele estava falando que Ele se alimenta quando Ele pode ajudar e transformar a vida de alguém. Socorrer o errado, o perdido, o torto, nutre Jesus. Essa comida é a comida que o Pai me deu. Isso me alimenta, isso me fortalece. Quando você recorre ao amor de Jesus. Você quer ler isso? Está lá em João 4,32. 4,32. João 4,32. Ele, porém, respondeu, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Isso está dentro desse texto da mulher samaritana. Que comida ele estava falando, né? Ele estava falando de que a comida, porque ele não tinha comido nem bebido nada, a comida, aquilo que nutriu ele, que fortaleceu ele, foi ele ter testemunhado para a mulher samaritana, falado do amor de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer se fortalecer espiritualmente? Quer? Você quer ser mais forte espiritualmente? Você quer ter mais graça de Deus na sua vida? Você quer ter mais comunhão com Deus? Você quer ter mais alegria? Comece a falar de Jesus para os outros. Comece a testemunhar de Jesus. Comece a falar do amor de Deus para as pessoas. Para encerrar, eu vou contar um testemunhozinho aqui. Um pastor nos Estados Unidos foi desafiado por Deus, foi visitar um sanatório, um lugar de tratamento de pessoas com problemas mentais. E ele foi lá e entrou lá, aí levaram ele numa sala que tinha uns 40 pacientes, a maioria nu. Aquela sala cheirava a excremento humano, e ninguém, todo mundo aéreo, todo mundo, ele tentou pregar, dava umas gargalhadas, e aí o Espírito Santo disse para ele, senta no meio deles e começa a cantar um cântico que é cantado pelas crianças, eu sei, Jesus me ama. E ele sentou ali e cantou durante 1 hora. E ele voltou ali por 30 dias e ficava sentado no meio deles, cantando aquele corinho por 1 hora todos os dias.
Logo depois de uma semana, aqueles que estavam dando risada começaram a sentar perto dele e ouvir. No final de 30 dias, eles estavam cantando junto. No final de um ano, só 2 pessoas não tinham tido alta. Saber que nada pode te separar do amor de Deus. Saber que tu tem um pai que na hora que tu mais precisa, ele está ali. Na hora que tu está ferrado, atordoado, revoltado, indignado, ninguém presta atenção em ti, Deus está ali. Independentemente dos desafios, fracassos e erros. Sabe onde é que você constrói a sua identidade? É quando você sabe quem é seu pai. Quando você sabe quem é seu pai, você tem identidade. Você só não tem medo de morrer, você pode morrer por Jesus. E isso eu conto, não sei se é piada ou se aconteceu, mas para mim parece mais piada. Mas se acontecesse, diz que entrou numa igreja, 2 encapuzados com uma metralhadora cada um na mão. Gatilharam a metralhadora, disse: quem não negar Jesus aqui agora vai morrer. Quem quiser negar Jesus aqui, se levanta, se encosta na parede. E se você não negar Jesus, vocês vão morrer. Metralhadora apontada. Começou a se levantar gente para a parede. E o outro lá no outro lado, um monte de gente para a parede. E ficou um grupinho pequeno ali no meio, mas ficou. Aí o cara olhou para o pastor e disse: pastor, esses aí é a sua igreja, ó. Esse resto aí é tudo sapecado, tudo desviado. Tudo vão para o inferno. Esses aí sim. Guardaram as armas e foram embora. Quando é que alguém se dispõe a morrer? Pelo Evangelho e por Jesus. Quando ele sabe quem é o pai dele. Quando ele sabe que a mão de Deus está segurando a mão dele. Eu quero orar com você, querido. Esse é o primeiro passo de uma transformação na sua mente. Você precisa saber que independente de qualquer coisa, teve um grande filósofo que disse o seguinte: sucesso e fracasso são 2 grandes impostores, 2 grandes mentirosos. Nenhum dos 2 vive para sempre. Sabe qual é o verdadeiro sucesso? É você descobrir quem você é, de verdade, saber quem você é, ter a sua identidade, saber que o Deus vivo, que você crê é vivo mesmo, e que Ele está aqui, que Ele está com você.